No Observatório NJA desta semana, nós vamos analisar os principais temas que apareceram na cobertura jornalística do JN e do Mídia Ninja, que é um veículo de comunicação contra-hegemônico que faz parte do meu estudo de mestrado. Um assunto que começou a aparecer nos noticiários no início dessa semana foi o novo método de divulgação das mortes contabilizadas por Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou que iria divulgar apenas o número de mortes ocorridas nas últimas 24 horas e não divulgando mais o número de mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Na segunda-feira, o Jornal Nacional fez uma matéria bastante longa, com mais de 20 minutos, com falas de vários especialistas, médicos e políticos, sendo contra esse novo método de divulgação. Nesse momento que a sociedade precisa de total transparência sobre as informações, a não divulgação dos dados completos do Covid-19, dos números, de mortes, de ocorrência da doença, atrapalharia a tomada de decisões assertivas nesse momento. E considerando que o governo preza pela falta de transparência, alguns veículos de comunicação montaram um consórcio de divulgação dos números da doença, que passaram então a ser divulgados no JN e nos outros veículos de comunicação. No caso, eu avaliei o JN e o Mídia Ninja, mas também em outros veículos de comunicação. Mas por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o Ministério da Saúde voltou a divulgar os números completos de mortes e casos por Covid-19. Mas é importante observar que ainda assim a imprensa continua a divulgar os números que eram obtidos a partir desse consórcio de imprensa. O Jornal Nacional, por exemplo, no início do jornal, durante a semana, a partir de terça-feira, que é quando voltou a ser divulgados os dados corretos. Anunciava no início do jornal os dados obtidos a partir desse consórcio de imprensa e, mais ou menos no meio do jornal, eram anunciados os números que foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Mas é importante ressaltar que os números, de uma maneira geral, já são questionáveis, uma vez que o número de testagem que ocorre no Brasil é muito abaixo do que deveria ocorrer. Outro caso de maquiagem de dados revela uma total falta de transparência do governo. Em um momento que vem sendo tão debatida a violência policial e o número de denúncias vem aumentando, o governo federal excluiu os casos de violência policial do relatório de 2019 sobre as agressões aos direitos humanos. Esse relatório é o primeiro que sai após o Jair Bolsonaro assumir a presidência da República. O texto publicado no Instagram do Mídia Ninja começa com uma palavra que resume bem a não publicação desses dados: inacreditável. Outra proposta do governo anunciada nesta semana foi a medida provisória que daria plenos poderes para o ministro da Educação para que ele pudesse escolher os reitores das universidades nesse período de pandemia, já que não seria possível realizar uma votação democrática, com os alunos e representantes das universidades. Uma medida que foi considerada autoritária por parlamentares e entidades de educação. O presidente do Senado devolveu a medida provisória, uma vez que ela pode ser considerada inconstitucional, o que fez o presidente da República revogar essa medida. Outro assunto que chamou a atenção nessa semana foi a recriação do Ministério das Comunicações. A escolha do presidente para o cargo de ministro foi o deputado Fábio Faria, que faz parte do Centrão, que, segundo o próprio presidente, não é um profissional da área, mas teria aí conhecimento, uma vez que ele é casado com a Patrícia Bravanel, que é a filha do Silvio Santos. Antes de finalizar, eu queria destacar que o Mídia Ninja, observei que o Mídia Ninja continuou dando bastante destaque às manifestações antirracistas, continuou debatendo esse assunto, mostrando que não era só uma hashtag, é um assunto que precisa ser debatido. Enquanto no JN essa pauta acabou ficando com um pouco de destaque no decorrer da semana. E o Mídia Ninja também vem lançando alguns conteúdos bem educativos sobre esse momento político que estamos vivendo, falando, por exemplo, sobre o fascismo, autoritarismo e temas relacionados a esses.